Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Está começando mais um podcast Homens de Valor. E hoje a gente está com uma galera boa aqui, né, Pastor Manuel? É isso aí, olha só, galera. Estamos aqui com o nosso querido Cláudio, psicólogo. Isso aí. Nosso querido pastor Fabiano, também psicólogo. Não é isso, Manu? Ele é psicólogo. Essa turma é boa mesmo, né? É boa. Ele não é só psicólogo, não. Ele é sucesso. É sucesso geral. Conhecidão. Não, Rodrigão? Isso aí, sucesso. Você fica comigo. Legal. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Pastor tudo Rodrigo também está com a gente Graças aqui. a Deus, tudo tranquilo. A gente queria conhecer um pouquinho vocês, né? Vamos começar com quem? Com o mais jovem? Não, por favor. Com o mais velho? A honra. O mais experiente. Mais experiente. Querido Cláudio, Bem. fala um pouquinho de você, Cláudio. Ok. O Cláudio, um pouquinho do Cláudio crente, pai, esposo e profissional, obviamente. Quem é o Cláudio? Uau! Uau! Bem, eu sou o Cláudio Roberto, sou casado com a Nádia. Tenho uma filha muito linda, que já está casada também, a Gisele. A Gisele já nos deu, né, o fruto, né? Eu estou com um netinho, tem 6 meses, é o Gabriel, e é uma bênção. Estou curtindo muito, sou vovô babão, confesso, e não tem coisa melhor do que ser vovô e babão, confesso. Bem resolvido? Bem resolvido. Sou psicólogo já há cerca de 30 anos. Eu terminei, quando a minha filha estava nascendo, eu tenho até uma foto, ela pequenininha no colo, e ela lá na formatura. Então já se passaram muitos anos. Ao longo dos anos, eu fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental, fiz um estudo também em uma formação na área de dependência química. Depois eu me especializei em neuropsicologia. Atualmente eu tenho uma clínica chamada Grupo Tecom, Terapias e Consultoria, e lá nós temos diversas especialidades. Então, uma das coisas que eu mais atuo atualmente é para fazer avaliação neuropsicológica, faço alguns atendimentos lá, e supervisiono também o trabalho dessa equipe que é multidisciplinar. Então, lá tem terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, musicoterapeuta, psicomotricista, fisioterapeuta. Atendemos um público grande, né, de crianças portadoras do transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno de aprendizagem, entre outros transtornos. Então, uma clínica que funciona de segunda a sexta, assim, bastante movimentado. Meu dia a dia é a clínica. Já trabalhei em alguns lugares na área de dependência química, mas atualmente em diversas instituições, né, que eu já trabalhei, Hospital Psiquiatra Marinha, Colônia Juliano Moreira, mas atualmente estou lá no Grupo Tecom. Legal, pastor Fabiano. Fala um pouquinho também. Bom, eu sou o Fabiano Milanese, sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, ordenado há 5 anos, 23 anos de Maranata, sou casado, bem casado com a Sílvia, sou pai de 3 filhos, você é avô? O quê? Não é possível. Não é possível. Esses cabelos aí. Deve estar pintando o cabelo aí. Ele está pintando o cabelo. Essa revelação Você é aqui avô da é forte. Beatriz, que vai chegar em agosto. Tenho meus genros, que é o Ismael. Tenho o Davi, a Maria Eduarda, namoro o Davi. E o meu filho Fabiano ainda está naquela fase que não está namorando, não. Até onde você sabe. Né? Bom, eu sou psicólogo clínico, recém-formado, graduando em terapia cognitivo-comportamental, que é na PUC do Rio. Sou empresário, tenho uma empresa há 18 anos no segmento de cosméticos. E depois que eu fiz 40 anos, eu resolvi virar a chave. Eu gosto da psicologia, acredito que é um instrumento muito eficaz para ajudar pessoas que passam por algum tipo de sofrimento. Enfim, essa é a minha vida, gosto do que faço, eu acho que a vida vale a pena ser vivida, é uma experiência única que Deus nos deu. Legal. Enfim, o debate vai ser bom. Debate não, né? A conversa vai ser conversa, boa. bate-papo, Esse bate-papo aí, coisa de homem, né? Isso aí. Estou na Maranata também desde 94, né, como diácono da Igreja Maranata, de 96 mais ou menos para cá. Legal. Que benção. Legal.
Você quer fazer aquela perguntinha? Vou fazer a pergunta que a gente faz para todos aqueles que estão aqui com a gente, todos os nossos convidados. A gente sempre fala que é o tema do nosso podcast, né? O que é para vocês, Fabiano, Cláudio, o que é para vocês homem de valor? O que vocês entendem quando a gente fala homem de valor ou homens de valor? O que vocês podem trazer para a gente dentro desse assunto que a gente aborda aqui ao longo desses bate-papos? Fabiano, fala aí. Eu acredito que o homem de valor é um homem que consegue se perceber ao longo do tempo e colher todas as experiências que ele já viveu na vida e saber se ressignificar para os dias de hoje. Um homem que se reconhece, um homem que respeita o próximo, um homem que respeita a sua família, um homem que entende que tem também fragilidades, que ele chora, que ele tem limites. Um homem de valor sabe reconhecer valor também em outras pessoas. Não sofrendo, né? Às vezes não tendo aquele pensamento rígido do que minha vida foi essa criação e eu devo ser sempre essa pessoa. Um homem de valor se reinventa todos os dias. Legal. Agora, só um detalhe, o Cláudio vai também falar a mesma coisa. A ideia, até quando a gente pensou nessa temática, nessa máxima para o nosso podcast, foi baseado no seguinte: a diferença entre valor e preço. Sim. Preço é aquilo que você pode pagar. E pagando você adquire. Pode ser alto, tem um preço. E sempre tem quem pague. E valor não tem preço. Não se vende, não se troca, não se negocia, não se barganha, porque é valor. É isso mesmo, Cláudio. Existem coisas assim que são valorosas ou valiosas a esse ponto. Fala um pouquinho para a gente também nesse sentido. O homem de valor para você passa por isso? Eu entendo que o homem de valor, como foi muito colocado, quero dizer que eu concordo com o grau, gênero, né, de tudo aquilo que foi colocado. É muito importante nós percebermos, né, a nossa vida, as nossas características, em que muitas vezes as pessoas elas criam um bloqueio. Quando você pergunta a alguém assim, quem é você? Muitas vezes a pessoa parece que, como eu vou dizer quem sou eu? É uma pergunta desafiadora. É uma pergunta desafiadora. Quando você se permite se autoavaliar para conhecer realmente quais são suas fraquezas, quais são suas qualidades, quais são seus potenciais, quem é você? E isso independente da sua história. Porque eu, ao longo dos anos, atendi muitas pessoas que sofreram muito nas suas vidas. Algumas pessoas que foram abusadas fisicamente, sexualmente, de muitas formas. Mas mesmo assim, ao longo dos anos, acompanhando muitos casos, eu vi pessoas que elas perceberam que tinham valor e não ficaram presos ao sofrimento do passado. Elas realmente quiseram fazer diferente e passaram a produzir porque elas colocaram as suas energias naquilo de transformar, de mudar e se tornaram pessoas felizes e passaram a produzir bastante. Enquanto tem outras que ficam ruminando o seu passado, fica sofrendo, fica vivenciando coisas e não se desprende do passado. Então, quando reconhecemos, eu tenho um problema, você precisa reconhecer que tem um problema, você precisa querer mudá-lo. Agora, reconhecer que tem problema e querer mudá-lo, você precisa agora ter atitude que possa viabilizar a mudança. E depois você precisa ter persistência naquilo que você escolheu como uma probabilidade de mudança, de transformação na sua vida. Eu creio que a gente tem que seguir esse espaço. Reconhecer que tem um problema, querer mudá-lo, pensar em algo que possa facilitar essa mudança, essa transformação e perseverar naquilo que possa promover de fato uma mudança. Existem pessoas que precisam da ajuda de um profissional e aí é quando nós entramos, né? Outras não, mas a maioria necessita de um acompanhamento psicológico. Então admitir eu preciso e a pessoa buscar ajuda bastante. Inclusive, quando nós nos formamos, é muito comum antes de nos formarmos, ser exigido que nós venhamos a passar por um processo terapêutico também, para que você possa elaborar suas questões interiores. Sim. Né? Sim.
Então, precisamos nos valorizar. Alguém quer falar? Eu fiquei prestando muita atenção no que o Cláudio falou. E então, às vezes, algumas pessoas elas valorizam demais, de uma forma exagerada, acontecimentos isolados que tiram, vamos dizer assim, esses acontecimentos acabam tirando dela o seu maior valor. Ela tem um valor que ela não consegue perceber porque acontecimentos isolados fizeram com que ela ficasse fraca naquela área e ela perde essa avaliação. Seria mais ou menos assim? É uma crença, né, que foi construída. Uma crença de desmerecimento, uma crença de impotência, uma crença de desvalor. E aí ela precisa reconhecer as crenças que foram formadas. Aí entra a terapia cognitivo-comportamental, que faz um trabalho de psicoeducação, de explicar à pessoa, né, o processo que ela pode estar vivenciando, passando. Você vai ouvir, vai acolher essa pessoa e depois você vai orientar também dentro daquilo que você aproxima de alguns transtornos. Por exemplo, que essa pessoa possa estar vivenciando, passando. Mas a gente vai trabalhar em cima da crença dela para desconstruir uma crença. Quer complementar? Sim. Nós somos, nas diversas áreas da vida, você vai formando uma história. Essa história, você vai... Como é que você constrói? O que é a memória? É a capacidade de eu armazenar informações e de eu recuperar essas informações. Eu vou ter vários tipos de memórias. Memória a curto prazo, memória a longo prazo, memória de trabalho. Porém, em áreas da nossa vida, nós formamos memórias. E são aquelas memórias mais fortes, as mais intensas. Elas podem ser memórias traumáticas ou memórias alegres. A questão toda é que, dependendo da área que você está vivenciando, na área afetiva, familiar, você foi marcado na sua infância com uma memória traumática. Então, quando você volta a reviver uma área, você cria e ela se aproxima desse campo afetivo, você construi um pensamento rígido e de defesa, você constrói um muro. Bloqueio, assim, um bloqueio. Esse muro que te defende, ele também te isola. Então, a nossa função é fazer com que as pessoas percebam essas distorções cognitivas que elas constroem a respeito de determinados eventos, possibilitando pensamentos mais adaptativos que vão fazer condicionar o quê? Um comportamento diferente. Então é verdade, nós somos isso tudo. Você pode conhecer pessoas normais, em várias áreas, felizes, mas quando elas são expostas a determinados tipos de ambiente e circunstâncias, elas modificam porque elas construíram uma verdade, uma crença rígida. Essa crença vai produzir uma crença intermediária. O que é isso? É um pressuposto, um comportamento. E dentro desse comportamento, pensamentos automáticos que sempre são depreciativos. Eu não posso confiar em pessoas, pessoas sempre nos abandonam. Então tem muito isso, né, na formação. Identificar o porquê, a origem desses pensamentos e ressignificá-los é o que vai te fazer caminhar. É o que você vai perceber que essa dor que também te machucou, ela, de certa maneira, ela constituiu essa personalidade forte que você possui. Essa é a nossa função. A nossa função é organizar as prateleiras do cérebro. Nós vamos organizando. Aqui tem que ficar aqui. Isso. E aí, quando você organiza as prateleiras, você consegue tomar decisões mais assertivas. Seria mais ou menos... seria mais ou menos dizer... Eu li uma vez alguém falando assim, que a perda mais danosa para uma pessoa é quando ela se perde de si mesma, né? Não é quando perde dinheiro, bens, eventualmente até pessoas, mas quando ela se perde de si mesma. Às vezes essa perda acontece em função de decepções, de N fatores. Não daria para... Seria mais ou menos disso. De um modo geral, as circunstâncias que demandam a procura de um profissional na área de psicologia, via de regra, elas acabam convergindo para esse diagnóstico, ou seja, ela se perdeu dela mesma por alguma razão,
algum motivo. É isso, gente. Isso é comum perceber nas pessoas que procuram vocês? O Cláudio, ele tem uma estrada interessante, porque ele trabalha muito, e ele trabalha com dentro dessas avaliações, as pessoas vão guardando, vão construir uma alegoria. Eles vão guardando todo o lixo num quartinho. E aquele quarto vai ficando entulhado. Então, quando você pensa em fazer alguma coisa, sua memória vai resgatar em algum lugar. Só que o quartinho está cheio de lixo. E aí, o que você pensa de projeção? Mais lixo. Nós falamos muito na nossa abordagem, nós somos da terapia cognitivo-comportamental, falamos da tríade cognitiva, que é como eu me vejo, como eu olho o ambiente e como eu vejo o meu futuro. Se eu estou cheio de pensamentos negativos, eu só projeto planos negativos. Eu não consigo olhar para o futuro com uma esperança se eu só estou me enchendo de traumas, de dores. Isso faz com que eu comece a me deformar dentro de um processo de vida, me afastando de pessoas. É mais ou menos isso também, né, Cláudio? Existem pessoas que, por força do hábito de muitos anos até ser daquele jeito, quando você tem uma proposta nova, ela cria resistência, ela se sabota em relação à possibilidade de uma mudança na vida dela. Mas é o processo terapêutico que vai ajudá-la a compreender como se deu aquele processo na vida dela e a possibilidade de uma mudança. Trabalhando em cima das crenças, da forma dela pensar, você fazer com que ela identifique os sentimentos que ela está tendo, as ações que ela está tomando, os pensamentos. Aí trabalhamos nessa tríade, né? É o pensamento, o sentimento e as ações dela. Aí quando você começa a identificar, a gente pede geralmente para que seja feito a registro, né? O que aconteceu com você? Aí ela começa a contar fatos significantes na vida dela. Aí depois você vai trabalhar em cima daqueles registros que ela fez para poder identificar pontos de fraqueza, pontos que precisam ser mudados, e a gente começa a ajudá-la a mudar. Mas isso é um processo, leva algum tempo, né? Eu tenho um exemplo, uma pergunta, dentro de uma área que eu percebo que acontece às vezes com algumas pessoas em relação ao seguinte: algum certo trauma que ela passou na sua infância, a área de separação dos pais, por exemplo. E depois, quando tem uma criança, um adolescente, um jovem, que ele tem certas atitudes, ela sempre está linkando, porque essa pessoa também passou por esse mesmo problema, que é a separação dos pais. Isso é dentro de um contexto de família, não precisa falar os nomes, né? Mas para a gente ter um exemplo nesse sentido, isso não quer dizer que decisões erradas, escolhas ou não ter sucesso em alguma área da vida, eu ouço isso às vezes, a pessoa, mas isso aconteceu com ela porque ela também passou por uma dificuldade que os pais se separaram, ou seja, é um trauma. Mas aí você vê que tem pessoas que passaram por essa dificuldade e que esse trauma não foi suficiente, vamos dizer assim, ao ponto de atrapalhar em algumas decisões e escolhas da sua vida, porque ela conseguiu ser e consegue ser bem-sucedida. O que faz com que essa pessoa ela liga sempre o fato do acontecimento, do trauma que ela teve? Nós podemos dizer que dentro de uma família, por exemplo, eu tenho uma família, eu vim de uma família, né, com 7 irmãos, nós somos 7. E cada um pensa diferente, ninguém é igual a ninguém. Mesmo pai, mesma mãe, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, temos nossas diferenças. E isso conta muito. É como cada um faz a interpretação de uma vivência. Uns têm uma tendência, pode ter uma tendência mais melancólica, de interpretar um sofrimento, alguma coisa, e ela ser envolvida e até ficar deprimido. O outro já é uma pessoa mais de um temperamento mais forte, que toma iniciativa, que resolve, que consegue elaborar melhor. Então, uma das coisas que influencia muito é qual é o temperamento dessa pessoa, né? Qual é a personalidade dessa pessoa, mesmo dentro de uma família. Entendi. Como cada um interpreta. Para lidar com o trauma. Para poder lidar. Tem pessoas que elaboram com facilidade, outros têm uma dificuldade de elaborar.
Aí aquelas pessoas que têm uma dificuldade de elaborar vão precisar de uma ajuda, né? Especializada. E isso é interessante, que ele falou, eu lembrei, eu tenho irmãos gêmeos, né? Não comigo, eles são gêmeos lá. E eles são completamente diferentes. Né? Um é fleumático, o outro é colérico, né? Um tem uma atitude que a gente pensa que o outro não vai ter, é totalmente diferente. Isso dentro de casa, na mesma família, com os mesmos pais, todo mundo ali, só que com atitudes, pensamentos totalmente diferentes. Isso chama muito a nossa atenção, né? Porque se foi criado ali, mesma mãe, mesmo pai, irmãos ali, era para ter o mesmo comportamento, mas isso não acontece. É muito comum a pessoa pegar o seu problema, ter como referência e achar que o outro, porque você elaborou fácil, que o outro tem que elaborar também. Porque afinal de contas é assim, porque eu fiz assim, mas não é bem assim. Depende de uma série de fatores que precisam ser considerados. Eu acho que o que precisa ficar muito claro aqui para a gente e para quem está nos assistindo com relação a essa pergunta, que cada pessoa é um indivíduo, né? Singular, único. Singular, único, com suas próprias estruturas emocionais e assim por diante. Então, a gente não pode nunca achar que é a frescura do outro, porque ele está se abatendo além do que a gente acha que deveria por conta disso. Bem, mas tem uma outra questão aqui que a gente quer levantar para vocês dois, que é a seguinte: psicologia, psiquiatria e religião. Essas três coisas, elas meio que transitam num terreno, num território, meio assim, as pessoas confundem uma coisa com outra, muitas vezes, ou então acham que uma é incompatível com a outra, né? Acho que há algum tempo atrás, algumas pessoas assim religiosas achavam que as demandas das emoções eram demandas, sai em nome de Jesus. Sempre espirituais. Eu te repreendo por todo mal, né? E, no entanto, a gente sabe que não é bem isso. Como é que a gente define, como a gente olha, pastor Fabiano e Cláudio, para essas três realidades: psicologia, psiquiatria e religião? Eu vou rememorando que Paulo ele tinha um espinho na carne e Jesus disse que não iria ser curado. Paulo vai deixar um amigo Trófimo doente na cidade de Mileto, porque Paulo não pôde curá-lo. Paulo recomenda para Timóteo misturar um pouco de vinho na água para uma enfermidade. O que eu vejo com isso, e foi o que também me motivou, eu tive um bom exemplo, eu tive a oportunidade, eu pastoreei, eu fui auxiliar de um pastor muito experiente, o pastor Carlos Bastos, e eu me admirava como ele tinha uma forma sábia de orientar as pessoas. Se eu penso que o Cristo ele é uma luz, né? Uma luz para o mundo, se eu penso quando a Bíblia diz lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, eu me sentia ouvindo as pessoas e tendo essa visão que você falou. Essa pessoa não está endemoniada. Ela não tem ali nenhum tipo. E aí você ora e fica orando e a pessoa vai trazendo mais peso porque ela tem um sofrimento. Sim. Ela tem aquele sofrimento e às vezes nós estamos colocando mais peso porque ela está tendo alguma questão biológica. Sim. Ou de um trauma que ela não consegue elaborar ou um mau funcionamento do organismo. Então, quando eu olho para essa questão, e eu vou compartilhar também com o Cláudio, eu, como um pastor, eu trato uma pessoa aconselhando, claro. Eu não tomo decisões por ninguém. Nós vamos pensar como a Bíblia, vamos trazer uma reflexão do que a Bíblia nos diz sobre esse evento, o que nós podemos pensar, e a própria pessoa ela vai meditar e nós vamos orar e ela vai chegar a uma conclusão. Como um psicólogo, eu vou pensar em como eu vou construir uma estratégia, uma psicoterapia,
para fazer com que essa pessoa possa entender essas questões de sofrimento, direcionando, é uma descoberta guiada, também eu não vou dizer o que ela tem que fazer, mas nós vamos proporcionar, através da psicoeducação e de várias outras técnicas dentro da nossa abordagem, para que essa pessoa ela possa ter uma visão mais ampla. Agora, a psiquiatria vai trabalhar com a questão do cérebro, dos psicofármacos. É o mau funcionamento, onde ele vai prescrever uma medicação, ele vai cuidar do biológico, do cérebro dessa pessoa, entendendo que há uma disfuncionalidade nesse cérebro, para que ela possa, então, ter um resultado através de psicofármacos que vão trazer uma melhora. E, realmente, uma outra questão também que eu queria falar é que, quando a gente tem um problema de vista, eu, quando fiz 40 anos, eu não conseguia mais enxergar de perto. E nem associei isso ao diabo. O diabo me cegou, o diabo me deixou. Não associei. Eu vejo pessoas com alguns problemas no coração, procuram um cardiologista, não é o diabo que está querendo fazer o coração parar. Então, por que, quando eu tenho o meu organismo está produzindo de maneira equivocada, o cérebro não está produzindo neurotransmissor, tem os 4 da felicidade, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, por que eu tenho esse preconceito de tomar uma medicação que vai regular o meu organismo para que eu possa, então, agora concatenar ideias e chegar a situações mais assertivas? Eu vejo esse preconceito dentro do mundo cristão, o que eu faço parte, onde tratam as doenças da alma, as doenças também que são questões biológicas, como algo que não deve ser tratado por um psicólogo. Não, psiquiatra é coisa de gente doida. E não é verdade. Então, nós estamos desconstruindo, muitas vezes, uma espécie de mito que é criado, onde a pessoa não se cuida. Mas, se eu não estou enxergando... eu lembro de uma brincadeira, eu vi um pastor falando que teve um pastor que botou uma peruca. Ele botou uma peruca aí, foi o Cláudio Duarte. E ele contava que falaram assim: o ministério se reuniu, vou tirar você porque você colocou uma peruca. E aí ele falou assim: olha, eu concordo com o ministério, eu vou tirar essa peruca, desde que vocês tirem a prótese dentária. Que se Deus quisesse também que vocês continuassem com os dentes, estava tudo funcionando. Matou. Acabou com eles. E aí eu vou passar. Não foi mandado embora. Eu vou contar um caso, mas não vou citar nome, não vou dizer quando, tem muitos anos que eu atendi, mas quase que é importante ilustrar. Alguns anos atrás, uma pessoa me procura e essa pessoa estava tendo pensamentos que a perturbavam. Uma pessoa evangélica, em que num culto de ceia vinha pensamentos sexuais e aquilo mexia muito com ela. E era uma pessoa em comunhão com Deus, envolvida na obra há muitos anos, espiritual. E aquilo a perturbou tanto que ela procurou, os pastores oraram por ela e ela continuava com aqueles pensamentos. Até que ela resolveu procurar um psicólogo. E ela queria um psicólogo que tivesse o conhecimento também da palavra. E aí me procurou, e eu ouvi e tentei aplicar as técnicas, né, que poderia ajudá-la a trabalhar esses pensamentos disfuncionais que ela estava tendo, mas eu não estava tendo sucesso. E aí eu percebi que, no caso dela, aqueles pensamentos obsessivos que vinham na cabeça dela, que estava perturbando muito ela precisava de um acompanhamento psiquiátrico. E eu encaminhei para um psiquiatra, e ela foi. O psiquiatra fez a leitura de tudo aquilo que estava acontecendo, ouviu, e entrou com uma medicação. Ela tinha um transtorno obsessivo. Quando ela começou a tomar a medicação, em poucas semanas, ela teve uma melhora muito boa. E aí, impressionante. A terapia que não estava funcionando, porque ela sempre fazia, mas e se? E se? Era tanto e se, ela não acreditava nas técnicas, ela não se envolvia e a mente dela perturbava. Foi tomar a medicação, aqueles pensamentos diminuíram a tal ponto que ela passou a me ouvir, passou a aplicar técnica, e esse trabalho em conjunto fez com que ela melhorasse muito. Mas foi um trabalho em conjunto.
o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o pensamento obsessivo ele é invasivo e incontrolável. Exatamente. Imagina, como você vai lidar com uma pessoa que tem um pensamento que ela não controla, ou ele não controla. Sabe o que ela dizia? Perdi minha salvação. Como eu, em comunhão com Deus, cristã, no momento da ceia, vem pensamentos sexuais naquele momento. E ela dizia, né, eu perdi minha salvação, eu vou para o inferno, eu não mereço estar na igreja, eu não mereço estar aqui. Não sou crente. Então, eu não sou crente. Por quê? Não sou. Porque eu tenho esses pensamentos. Só que não é que ela quisesse ter os pensamentos, ela lutava contra aqueles pensamentos. E a medicação ajudou bastante. Então, por isso que temos que ter o equilíbrio. Tem coisas que são espirituais, tem questões que são emocionais e tem questões que são orgânicas, que precisa de uma intervenção medicamentosa. É equilíbrio nessas áreas. Eu trabalhei numa casa de recuperação de dependente químico alguns anos atrás, e um jovem que tinha esquizofrenia e que era dependente químico, estava internado nessa casa, um surto que ele teve na casa, ele quebrou um quarto que tinha, que guardava garrafas, e ele quebrou tudo lá, e ele estava de bermuda, descalço, sem camisa, e ele estava andando para um lado e para o outro, quebrando tudo, e ele não tinha um corte. Ele não se cortou em nada, e ele estava pisando em tudo. Eu entendo, conhecimento que eu tenho da psicologia, do estudo que eu já fiz na psicologia, eu não conheço nada que me explique que uma pessoa vai pisar em vidros e não vai se cortar. A psiquiatria, nenhum estudo que diga que a pessoa está pisando e não se corte. Aí o que aconteceu nessa instituição, que era uma comunidade terapêutica? Um grupo orou, um grupo intercedeu. E nessa oração, eu não estava nesse dia, né? Eles me contaram que aconteceu esse episódio. E aí, na oração, ele ficou calmo. E depois perguntaram para ele, cara, o que aconteceu? E ele dizia, eu não sei. Ele não sabia o que tinha acontecido. Deu um negócio assim em mim, eu não sei. O que eu fiz? E aí estava lá o estrago, tudo quebrado. Então, há questões que vão além. E aí é necessário a gente procurar conhecer um pouquinho de cada uma delas e entender que são coisas distintas, diferentes. E nós somos um ser humano, nós não nos separamos e toda essa... devemos considerar essas questões, né? Dentro de cada religião. Não tem como dizer que você é um ser mais desintegrado. Não, você é um ser integrado. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. O ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. E realmente você está interagindo com uma sociedade. O que tem nessa sociedade? Os tempos mudaram. Eu ouço também uma coisa interessante, pastor Rômulo, que dizem assim, mas na nossa época não tinha essas coisas. Ninguém precisava. Ninguém precisava disso. Mas era um outro contexto, um outro entendimento. Quando você lida com uma sociedade que a própria Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é campeão em ansiedade, como é que você lida com uma sociedade que tem um alto percentual de ansiedade, um alto percentual de depressão, um alto percentual de transtorno de bipolaridade, de transtornos alimentares e de várias outras? Como você pensa em cuidar de pessoas se você não tem a sensibilidade de perceber esses tipos de cuidado para o outro? Então não pode ser uma visão... Eu vejo muito, né? Se eu for trabalhar com um religioso e pensar assim, quando Jesus ele chega no tanque de Betesda, aquele homem só tinha uma única visão de cura, que era entrar numa água. E Jesus mudou todo aquele conceito. Eu não posso ter uma visão engessada de uma forma, no sentido de cuidado de pessoas, onde eu preciso estar entendendo o meu contexto social, a cultura da onde eu vivo. Um exemplo, quem mora no Rio de Janeiro e vai para o interior de Minas Gerais, você dorme de janela aberta? Não dá vontade nem de voltar. É porque você fica com medo. Certa ocasião eu viajei e a casa que eu fui era uma porta grande de vidro
Gente, eu coloquei o sofá na pé da porta. Porque nós estamos expostos. Porque já tá na mente, tanto algumas questões sociais que você carrega com você esse comportamento de tanto que você fica exposto a ele. Então, você está numa sociedade, você está exposto a essa sociedade. Como não vai ter um reflexo dentro da igreja, Então, é uma forma que nós temos de observar e também ressignificar formas de como atuar sem perder a base que é a verdade do Cristo. Eu vou manter a minha liturgia, ortodoxia, os fundamentos, mas eu posso construir formas de interação em que as pessoas me entendam melhor. E a gente pode fazer com que isso caminhe junto, né? A questão da psicologia, a psiquiatria, a questão da religião. Você estava falando, eu estava me lembrando de algo que aconteceu também. Uma irmã abençoada, cheia do Espírito Santo, aquela mulher. E ela estava passando por um momento assim também. E aí o esposo dela me ligou, pediu para eu ir lá. E quando ela chegou lá, quando eu cheguei lá, ela estava chorando. E ela falou, tô tendo pensamentos aqui terríveis. Eu tô tendo pensamentos de palavrões. Palavrões direcionados a Cristo. Eu tô em pecado. Pastor, me ajuda. O que eu vou fazer agora? Eu vou perder minha salvação. A primeira coisa que eles pensam, eu vou perder minha salvação. E aí eu tive um momento com ela de conversa. Aí entra a questão, eu não sou psicólogo, né? Mas entra a questão de você ouvir, tentar entender, e tem a questão também do discernimento de espírito. Certo. Que aí você precisa entender o momento. Como eu não era psicólogo, eu sentei, ouvi, e dentro do que ela falou, eu orientei. Fui orientando dentro daquilo que eu entendia e orei também. E entrei num processo de oração com essa irmã. E aconselhando, acompanhando, aconselhando e orando a Deus. Eu sei que em 2 semanas ela já estava bem, aquilo que ela estava pensando já não pensava mais. Eu acredito que tenha sido a questão da conversa, eu acho que aquela conversa, os conselhos, tudo aquilo ajudou, e eu acredito que a oração fez efeito ali naquele momento também. Deus olhou para a gente, para ela, para mim, com um olhar de misericórdia e entendeu, fez com que a gente entendesse, e eu até hoje, eu não posso dizer se era uma questão psicológica, porque eu pedi discernimento de espírito e naquele momento o Senhor ele me orientou a orar sobre algumas questões. E eu orei sobre aquelas questões. E aquela mulher, graças a Deus, deixou de ter aqueles pensamentos. E tem um segundo caso, que é essa questão de discernimento de espírito. Tem uma irmã lá da igreja abençoada, ela tem discernimento de espírito, e estava acontecendo algo no saguão ali, no salão de festa. Uma irmã começou a passar mal. Quem olhava aparentava que aquela irmã estava tendo uma convulsão, como se ela estivesse tendo uma convulsão. E aí as pessoas começaram, chama a ambulância, ela está passando mal, chama a ambulância, e começaram a ligar para a ambulância. Nisso, uma irmã, ela desce, essa irmã que tem discernimento de espírito, olhou para aquela irmã e falou, gente, calma, não é ambulância. Essa moça, ela está precisando de oração. E ela chegou próximo daquela moça, impôs a mão, orou, repreendendo o espírito que estava ali naquele momento. No mesmo momento, a irmã voltou e falou, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu apaguei e de repente aconteceu algumas coisas que eu não estou entendendo. Tanta gente é essa. Então, naquele momento ali, a pessoa usou o discernimento de espírito. Se fosse alguém, de repente até da área, da psicologia, talvez ia analisar e ia falar, não, acredito que seja algum transtorno, alguma coisa e tal. Agora, se fosse alguém da área de psicologia, que tenha discernimento de espírito, eu acho que ia facilitar a vida, né? Porque olha e fala, parece um transtorno. Opa, mas não é. É espiritual. Então ia saber analisar e precisa ter esse discernimento. Eu penso que as duas coisas elas podem caminhar juntas. Se você não tem uma avaliação, imagina, geralmente o pânico, a pessoa desenvolve um sintoma real ali que ela pensa que vai infartar, os braços, ela se contrai, a pessoa se contrai. E aí o corpo reage, a pessoa tá ali sentindo falta de ar, meu peito, eu tô morrendo.
E não é nada espiritual. E aí você precisa pensar o seguinte, até que ponto também eu vou deixar esse ser humano vulnerável e vou dizer assim, eu já ouvi muitas, graças a Deus que a Maranata é uma igreja equilibrada, mas eu já ouvi em alguns lugares dizer, joga teu remédio fora. Joga teu remédio fora, que hoje... Eu sinceramente, eu fico, meu Deus, eu sou pastor, mas eu tenho que ter essa fé também. Porque as coisas podem caminhar juntas. Eu posso olhar naquele momento e falar assim, olha, chama uma ambulância e vamos orando. Porque se chegar o SAMU e a pessoa melhorou, boa. Mas se naquele momento de oração não tiver nenhum espírito e você conseguir também cuidar dessa pessoa... Então, é uma responsabilidade porque você está lidando com uma vida. Então, naquele momento, você está fazendo tudo o que é possível, que Deus te proporcionou para que você possa cuidar da pessoa. Não é uma questão de uma disputa entre a religião e a ciência. Não tem essa questão. Não é uma queda de braço. Mas é o cuidado que eu preciso ter na pessoa. Domingo, nós tivemos uma experiência... disso, de uma pessoa que teve uma crise, nós já sabemos, está medicada, mas ao mesmo tempo eu avisei, olha, imagina, eu pastor, estou fazendo exercício de respiração, de alongamento, e a irmã orando, mas eu sabia que ali naquele momento estava uma crise, mas ainda assim, falei, não, fica atento, pega o número do SAMU, nós temos essa rede de atenção, nós precisamos preservar a nossa irmã. Foi ótimo, ela não se sentiu culpada porque eu poderia ter posto peso sobre a vida dela, estava no culto à noite, estava feliz, estava conosco, enfim, eu acho que eu acho que dá para caminhar concomitantemente essa intenção de você ajudar o próximo. O que você pensa, Cláudio? É necessário distinguir mesmo. Eu estive na Fazenda Modelo, um lugar que abrigava a população de rua, mendigo, desabrigado, durante 10 anos. Trabalho de libertação. Eu não estava lá como psicólogo, estava lá como cristão, pregando a palavra de Deus. E lá eu vi coisas que a ciência não explicaria. Por exemplo, uma pessoa com delírios extremos, bebeu excessivamente, estava tremendo, aí ela começa a diminuir, ela se sente muito mal, ela tem que beber mais, ela tem tremores, ela bebe, ela fica bem. Esses tremores, é muito evidente, muito claro que essa pessoa tem um problema grave de dependência química. O rosto todo inchado por causa da dependência química. Através das orações que foram feitas naquele local, essa pessoa foi liberta. Ela esteve algumas vezes naquele local, não foi feito nenhum trabalho psicológico, não foi feito nenhum trabalho psiquiátrico, mas a atenção, acolhimento, palavra, oração, e aquele rapaz ficou curado. Aquele rapaz se libertou daquilo, voltou à sociedade, a trabalhar, reconciliou-se, que ele tinha uma família com a filha dele, que foi lá, mudou completamente. Então foi um trabalho espiritual. Ou seja, eu creio no poder de Deus, que Deus continua operando milagres, mas precisamos ter o discernimento. Quando a questão envolve uma necessidade de um acompanhamento psicológico, emocional, e, em alguns casos, precisa ter uma intervenção medicamentosa. Sim. Então, precisamos ter o equilíbrio. Sim. De entender que tem questões espirituais, tem questões da alma e tem questões que são necessário medicação, quanto foi a jovem do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, que só quando entrou a medicação que ela teve uma melhora. Agora, ela teve a melhora, mas ela não abandonou a parte espiritual e nem abandonou o tratamento. Então ela manteve, ela houve a melhora, mas manteve os acompanhamentos. E é isso que é equilíbrio. É a pessoa compreender sem abandonar nada. Dentro desse olhar para a psicologia, psiquiatria e a religião, entrando no campo da ansiedade, da depressão, como o nosso programa é um programa bem direcionado aos homens, qual é o nível de aceitação dos homens com esse tipo de assunto? O nível de aceitação no sentido de, não, esse negócio de depressão não existe.
Não, esse negócio de ansiedade aí, isso não é comigo, porque com meu avô, com meu pai nunca teve. E o meu negócio é a gente bater um papo, é jogar um futebol, e a gente queima uma carninha e resolve. Qual o nível de aceitação? Por incrível que pareça, nos dias de hoje, ainda existe alguns preconceitos. É mesmo. Nos dias de hoje, ainda existe alguns preconceitos. Há 20, 30 anos atrás, era muito maior. Hoje, bem menos. Mas ainda existe alguns preconceitos. Existem pessoas que claramente necessitam de um acompanhamento profissional e elas criam uma resistência e ela diz que o outro precisa, mas ela não. E ela resiste e não vai buscar um atendimento. Se houvesse essa consciência de que você pode dar um mergulho dentro de você, se conhecer melhor os seus potenciais, as suas fraquezas, se colocar à disposição para poder tratar, com certeza a pessoa mudaria, melhoraria. Há algum tempo atrás, eu fui fazer uma avaliação de uma pessoa que passou por um concurso público. E aí ela veio solicitando uma avaliação. Inicialmente a pessoa disse assim, não, mas é só preencher aqui, colocar apto ou não apto. Eu falei, não, existe um edital. E com base nesse edital, nós vamos verificar quais são os testes, eu vou separá-los e vou aplicá-lo. E se a pessoa estudou muito e passou em um concurso, ela cria uma expectativa de que a avaliação psicológica, né, vai ser mais uma etapa que não vai reprová-la, porque o mais difícil é o outro. Aí eu fui, separei todos os testes, fiz a entrevista inicial, apliquei os testes e aí, no resultado, ela não estava em condições. Se eu aprovasse aquela pessoa, eu seria uma pessoa irresponsável, porque ela apresentou uma depressão grave em 2 testes. Ela apresentou uma inabilidade dentro da necessidade do cargo que ela estaria exercendo como militar. Ela não estava ali preenchendo os critérios. Não estava apta. Aí, na nossa conversa, veio a história de que, alguns anos atrás, houve uma recomendação de um tratamento. Essa pessoa foi buscar o tratamento uma única vez, não gostou da abordagem e não deu continuidade. Qual foi a consequência? Se ela tivesse tratado naquele período, com certeza ela teria grande chance de ter sido aprovada. Mas como ela não tratou, foi reprovada. Então, a falta de um cuidado, numa recomendação médica, foi o médico que recomendou que ela fizesse tratamento. E aí ela não gostou, ficou tomando remédio e não deu continuidade. Aí diz ela que o médico deu alta, que é um questionamento que eu faço, mas o resultado é uma reprovação. E num atendimento, como algumas experiências aqui que o pastor Emanuel falou, no atendimento, por exemplo, com casais, a gente consegue perceber até que ponto é espiritual, problemas psicológicos ou até psiquiátricos. E estamos atendendo um casal onde todo o conselho que a gente tem passado, né, para eles, eles têm procurado fazer, mas eles encontram algumas dificuldades. E aí nós chegamos à conclusão, eu e a minha esposa, que eles precisavam também de um acompanhamento psicológico nesse tratamento do casamento. Ele teve muita dificuldade de aceitar, mas depois ele aceitou. Foi até você que me indicou uma profissional, que ele falou que queria que fosse cristã. E aí ele começou, já estava acho que 3ª ou 4ª sessão, né, do atendimento. E essa semana a gente esteve junto, ele conversou, ele falou que ele está muito feliz, que ele está percebendo coisas que ele não sabia que ele era assim, e o relacionamento deles tem melhorado muito. Você está falando uma coisa, Rodrigo, que é importante, é a reprodução de comportamentos transgeracionais. Eu tenho um modelo dos meus avós, um modelo dos meus pais, e eu começo a copiar modelos de comportamento, fidelidades invisíveis, no sentido de que dentro da minha família eu me sentia de uma forma, aí eu inconscientemente eu vou combater ou vou aplicar isso, esse padrão, essa crença, né? A crença de desamparo, ou seja, eu venho de uma família que os pais se separaram, então eu fui criado sozinho. Eu estou aqui contando um pensamento só para... abstrato.
E aí, por causa disso, eu ensino os meus filhos que eles não podem contar com ninguém, que eles precisam ir à frente. Ou então uma esposa que viu que o pai largou a mãe, e então ensina para a filha que você não pode depender de homem nenhum. Ou seja, muitos comportamentos, eles acabam acontecendo de forma que a pessoa não percebe aquilo que falamos no início. A pessoa não percebe que ela reproduz um comportamento até de forma de se impor como marido, como esposa, de não aceitar certas coisas. E aí sim, né? Por isso que você falar, ele conseguiu ver coisas que ele não percebia, mas que ele reproduzia o tempo todo. Você sabe que dentro de algumas transgeracionalidades familiares, tem níveis de comportamento que as mulheres se protegem, as mulheres se defendem. E aí, ou então, sempre há uma inclinação que as pessoas fazem de forma automática. É uma forma de funcionar, que combatem certas áreas ou certos pensamentos e nem percebem. E aí começam os desajustes dentro do casamento. São esses comportamentos onde o marido acha que tem que ser de um jeito, a esposa não se submete, e eles não estão entendendo o conflito. E aí, quando eles buscam uma ajuda e tem assim, e você foi muito assertivo, muito inteligente em perceber que naquele momento que você está orando, precisava de um profissional. Não que o profissional vai ser mais eficaz, não é isso. É que ele vai ter técnicas, é isso aí. Ele vai ter técnicas para que essa pessoa perceba. E aí sim, agora ele percebendo em Cristo, dentro da sua prática de fé e verdade, ele vai ser muito mais assertivo dentro daquela comunhão familiar. Isso que é muito bacana. E que às vezes as pessoas não entendem. O profissional não vai interferir, não foi maior que Deus, não foi nada disso. Ele apenas foi um mecânico que entendia alguma questão do comportamento e ajudou esse casal, tem ajudado esse casal através, junto, né, em parceria com vocês. Muito legal, né? Muito importante, muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho de duas questões muito presentes no nosso meio. Acho que elas sempre existiram: ansiedade e depressão. Acho que a ansiedade não é coisa de hoje, depressão também não. A gente encontra registros bíblicos de pessoas crentes que passaram por isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, pastor Fabiano e Cláudio. Vamos começar com você, Cláudio. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. O que caracteriza de fato uma ansiedade? Até que ponto uma ansiedade é considerada normal e até saudável? Ou a partir de que ponto ela já é ruim? Né? Ansiedade saudável, como assim? Quem é que quando vai casar não fica ansioso? Você vai fazer uma entrevista de emprego, não fica ansioso? Uma dose boa é até uma defesa. Né? Então, assim, ela tem a sua dose, digamos assim, saudável. E a partir de quando não é? Vamos lá, Cláudio. A ansiedade, ela é normal. Logo de cara. Todo ser humano sente ansiedade. E isso, inclusive, faz com que você se comporte de forma adequada. Porque você vai procurar mecanismo que compense aquela ansiedade, aquela sua expectativa. Você vai fazer uma prova, você fica ansioso. Mas o que você vai fazer? Vou focar nos meus estudos. Eu quero aquilo ali. Então você vai colocar as suas energias naquilo ali, aquela ansiedade acaba se tornando algo bom, algo saudável. Ansiedade excessiva é aquela que faz você ficar disfuncional. Você toma prejuízo laboral, você toma prejuízo no teu dia a dia por causa dessa ansiedade. Ela te prejudica. Então, quando você começa a ter algum prejuízo, você deve analisar até que ponto essa ansiedade não está indo um pouquinho mais além. Existe uma categoria grande de transtornos ansiosos. Então, existem muitos transtornos ansiosos, incluindo aí a questão de fobias, síndrome do pânico está dentro do pacote, porque envolve muita ansiedade. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, normalmente ele ocorre em diversos ambientes, não num único ambiente.
E o nível de ansiedade que ela tem em diversos ambientes é notório e ela toma prejuízo. Daí ela deve procurar, ela tem sintomas dessa ansiedade que vai deixá-la com alterações, né, no organismo dela, no corpo, o coração pode disparar, ela pode ter alguns sintomas. E aí, em muitos casos, ela deve procurar o psicólogo, dependendo do nível de comprometimento, deve procurar também um psiquiatra. Existem medicações que podem ajudá-la, mas a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito para poder tratar do TAG. Existe a síndrome do pânico, o transtorno de pânico. Transtorno de pânico é diferente de algo que muita gente diz às vezes: caramba, eu tive um pânico, eu sofri um momento de pânico. Momento de pânico não é transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele é algo que vai ser consolidado com o passar do tempo por uma série de episódios de pânico que essa pessoa está tendo. Um episódio isolado, ele não fecha o quadro de transtorno de pânico. Então a pessoa pode ter um pânico associado a muitas situações e aquilo ali não vai nem fechar um quadro sequer. Mas quando você tem toda uma sintomatologia, as suas mãos ficam suadas, teu coração dispara, você tem uma sensação de mal-estar, tem um desconforto abdominal, você parece que vai morrer, você não sabe o que está acontecendo, você fica muito mal com uma série de reações que vão acontecendo. E normalmente essas reações, essa sintomatologia não está associado a algo deflagrador. Então não tem algo que aconteceu, eu fui assaltado. Não, acontece do nada, você está bem e de repente você começa a ter aqueles sintomas. Então, com isso ocorre, é muito comum o leigo, a pessoa que está vivenciando, ela procura um médico. E quando ela faz todos os exames, não tem nada. Então ela verifica o coração, faz exame de sangue, está tudo normal. E aí, às vezes, a pessoa até custa a identificar o problema dela, porque ela tem que encontrar o profissional correto, que seria o psiquiatra ou um psicólogo, que tenha conhecimento sobre o caso. Então, a síndrome do pânico é algo que ocorre com muita frequência, muita gente tem síndrome do pânico, está dentro dos transtornos de ansiedade, é algo que é fácil ser tratado com a terapia cognitivo-comportamental. Em poucas sessões a pessoa muda o comportamento, ela sai desse quadro em poucas consultas. Interessante. Desde que não haja as comorbidades. Porque quando a pessoa tem as comorbidades, que são outros tipos de transtorno associado, eles podem dificultar e fazer com que essa terapia seja uma terapia mais longa. Mas se for apenas a síndrome do pânico, em pouco tempo eu já atendi pessoas que em 3 meses saíram daquele quadro. 3 meses. Que legal, que bom. Literalmente recebeu alta porque ela já não apresentava nada. Agora, quando o paciente adere às orientações, segue aquilo que você está falando, ela se envolve. Então, se ela se envolver, se ela fizer aquilo, e se for apenas síndrome do pânico, ela consegue sair. Então, quer falar de outros transtornos? É bacana quando eu passo a entender, você está trazendo uma explicação muito pertinente, importante, o que são meus sentimentos, será que sentimentos são emoções? E tem toda uma diferença, né? Sentimentos são uma coisa, as emoções são outras coisas. Elas me são importantes? Claro que elas são importantes. Sentimento é tudo aquilo que eu vou acumulando no decorrer da vida, que eu vou construindo o afeto. E as emoções, elas podem ser causadas por um evento. E a minha reação vai ser uma construção de tudo aquilo que eu vivi dentro do sistema primitivo do cérebro, sistema límbico. Mas assim, será que as emoções... E algumas... Lembra aquele filme Divertidamente? Uhum. As pessoas dizem, eu tô com raiva. Raiva é bom, gente. Sinta raiva de vez em quando, porque a raiva, ela te tira do comodismo. A raiva é uma força que te impulsiona. Agora, a raiva em excesso se torna patológico. Ter nojo. Ter nojo é bom. O nojo é importante, tá com nojinho não é importante, porque você vê que o organismo se defende quando você come alguma coisa, você põe para fora, você evita um dano. Então o nojo te faz ser um pouco mais seletivo em algumas questões. Chorar é bom, mas é bom demais. De vez em quando as pessoas confundem, agora todo mundo está em depressão. Porque a depressão se popularizou. Não, eu estou numa depressão. Você está vivendo um momento triste e a tristeza te
o choro, as lágrimas, essa descarga emocional te proporciona reflexão. Olha que coisa boa. Você está chorando, está refletindo. Bota um louvor junto, você está refletindo. A questão toda é que as pessoas não entendem. E felicidade, que para mim, felicidade é algo também um pouco subjetivo. E ninguém é feliz o tempo todo. Se você vê alguém rindo o tempo todo, tá? Tem alguma coisa que não está bem, gente. Está escondendo uma depressão. Está escondendo... Pode ser até uma euforia. É, isso aí. Então, a depressão, que ficou uma coisa muito assim popular, a depressão, esse entristecimento que ele vai aumentando e é uma forma persistente, e o prejuízo é que você começa a ter dificuldade de exercer algumas questões. Você não consegue dormir, você está com um alto grau de irritabilidade, você está tendo sudorese, está transpirando. Ou seja, você está entrando num quadro depressivo. Em outros quadros, é uma tristeza normal. Às vezes é um luto. O processo do luto, que você vai durar aí de 1 a 2 anos, às vezes vai chegar até 3 anos, porque você vai rememorando datas importantes com aquela pessoa. Ou você perdeu um emprego. Para uma pessoa que ficou 30 anos trabalhando na mesma empresa, é um luto quando você perde. Então, ou então, às vezes, desmanchou um namoro. Desmanchei um namoro, tô sofrendo, tem 3 meses, eu não sei mais como eu vivo sem essa pessoa. Eu me lembro uma vez que o meu telefone tocou, acho que tipo 4 da manhã, 4 e pouca, por aí. Aí eu fui correndo atender, né? Na época não era celular na cabeceira da cama. Tem que levar Era aquele que descarga. Tinha que andar um pouquinho. Aí eu corri para atender alguém ligando a cobrar. Alguém aí lembra daquela música? Tlan, 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 Muito. Então, quando tocou aquela música, A cobrar eu fiquei, ainda. aquela descarga de adrenalina, meu Deus, morreu alguém, aconteceu alguma coisa. Aí do outro lado era uma ovelha chorando, aos prantos. Minha namorada terminou comigo. Eu estou sentado numa praça, alguma praça, porque ela terminou comigo, pastor. Eu não sei o que fazer da vida. Minha namorada. O cara me ligou de madrugada a cobrar para me dar essa notícia. E pedir que orasse por ele, sei lá, enfim. Fecha parênteses. Mas isso é interessante, porque quem não está passando essa situação acha até que o cara está exagerando. Mas quem está passando, para ele, toda razão. né? Vou colocar Tanto uma que coisa todo mundo riu aqui da história. É automático isso. Tem um lado dele, tem um lado Quem do tem o seu cara. pet? Hoje o pet faz parte da família. O pet hoje é praticamente um integrante da família. Muitas catástrofes que acontecem naturais, como aconteceu em Friburgo, onde o rapaz chorava, uma reportagem chorava muito. Por quê? Porque ele perdeu os cavalos. Mas não era uma questão do dinheiro, era o afeto. Aquele cavalo era para ele como um integrante da família. Nós temos essa sensibilidade desse olhar um pouco mais acurado para entender essa dor. Porque o fato dele ter um pet, eu me lembro, certa ocasião, uma pessoa chorando porque perdeu a calopsita, que já estava há anos com a família e que cantava. Essa é uma dor legítima e que muitas vezes uma pessoa diz, mas isso aí era um bicho. Olha, é uma certa até ignorância. Não, falta de sensibilidade, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com o outro, mas consegue ter toda uma ligação afetiva com o pet, com o seu animalzinho. Então, nós temos que ter esse olhar. É por isso que é importante ter um olhar para que a gente entenda também o sofrimento. Claro que às vezes nós falávamos de depressão, na questão de saber entender o que é uma tristeza por causa de um evento que aconteceu e algo que é patológico, que realmente está trazendo vários tipos de situações e que hoje, no Brasil, 5,8% da nossa população sofre de depressão e é um quadro que nós precisamos aí, quando nós falamos aí de quase 6%,
passa um pouco. Então você quase imagina. 6, quase 6. Sim, 220 milhões de habitantes. Para 12 então milhões. você tem 12 milhões aí, né? Chutando. No mundo são mais de 350 milhões de pessoas com depressão. Você imagina. Mais de 350 milhões. Sofrendo com depressão. Então, precisamos sim, claro, ter um... É igual quando se trata, fala muito o famoso borderline. O borderline tem muitas ideações suicidas. E você precisa ter um cuidado com isso. Para cuidar, acolher pessoas, né? São linhas muito tênues, né? Que você precisa estar atento quando se trata de questões de sofrimento de pessoas. E quando você fala de depressão, a gente ouve muito, porque depressão, a pessoa está com depressão, aí vem uma outra e fala, não, isso é algo espiritual. Só que aí vem alguém da área e fala, não, é depressão. Como que a gente consegue entender isso? É depressão ou é espiritual? Como é que a gente... Difícil. Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Primeiro, é necessário que se procure um profissional. Sim. Quem vai avaliar de fato é o profissional. Vou dar um exemplo. Nós recebemos muitas crianças e adolescentes sem laudo, em que às vezes uma professora fala que aquela criança já afirma essa criança é. É TDAH. Aí fecha o quadro. Agitada, já... E muitas vezes não é. Mas aquela pessoa falou que é. Não, tem uma experiência, mas ela é profissional, ela tem os recursos, tem os e tem meios muita para gente poder que vai analisar. pro Dr. Google, né? Vai lá pro Dr. tem Google, isso, puxa tem lá, isso. e aí... Isso. E aí? Já era. Então, eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a questão da depressão. Certa vez eu atendi uma pessoa que chegou com sintomas de depressão, estava há alguns meses com depressão, ela não tinha procurado ainda um profissional, estava me procurando ali pela primeira vez, e eu ouvi a queixa, e ela estava associando a um problema da infância com tudo que ela estava passando. Mas por tudo relatado, essa pessoa trabalhava, essa pessoa era casada, essa pessoa tinha um filho, e ela estava com dificuldade de se relacionar, de conviver, de cuidar, de sair de casa. Ela estava com todos os sintomas da depressão. Apática, sem sentir prazer na vida, tristeza, se sentindo com baixa estima, não sou nada. Ela estava mal. Mas ao ouvi-la, eu fiquei com um questionamento e resolvi encaminhá-la para um psiquiatra e para um clínico. E solicitei que ela conversasse com o clínico para que ela investigasse como é que estão os hormônios dela, como é que está quando a gente fala a tireoide dela. Tireoide. Porque existe em depressão que está associado a alterações da tireoide. Sim. Existem depressões que estão associadas a um baixo nível de testosterona. Sim. Então, o baixo nível de serotonina, que é um dos principais neurotransmissores responsável, né, pelo prazer, né, da vida, quando está baixo, a pessoa pode apresentar ali os sintomas da depressão. Só para vocês terem uma ideia, existe um neurotransmissor chamado dopamina. Os níveis dopaminérgicos do nosso organismo estão associados a uma série de transtornos. Quando a pessoa está praticamente zero de dopamina, ela tem tremores, que está associado ao Parkinson. Quando a pessoa tem pouca dopamina, está associado ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí a pessoa tem todo um movimento de agitação para tentar compensar, para aumentar o nível de dopamina no organismo dela, porque ele está baixo. Então ela fica agitada e muitas vezes desatenta também. Quando ela está com excesso de dopamina, está associada à gagueira. E eu estou falando de um único neurotransmissor, a dopamina. Então, os níveis que nós temos da nossa química estão associados a uma série de transtornos. Então, no caso da depressão, que aquele paciente, né, estava apresentando sintomas de depressão, não estava associado a um fator da infância, de abuso, não. Aquilo ali, quando ele fez algumas avaliações, detectou-se que ele estava com um baixo nível de testosterona. O hormônio testosterona estava muito baixo e é aquilo que estava causando aquela depressão. Aí, na cabeça dele, ele não estava sentindo prazer, ele começou a se sentir o quê? Inferior. Você vai ampliando, vai
se prejudicando, vai se autocondenando em relação àquilo que a pessoa está sentindo, porque ela faz a referência, antes eu fazia, agora eu não faço, eu sou jovem, não estou conseguindo fazer isso, e aí ela começa a piorar o seu quadro por uma série de pensamentos disfuncionais. Então, depressão, é necessário investigar qual é a origem. Quem vai fazer isso? É um psicólogo, um psiquiatra, para poder conhecer. O psicólogo, às vezes, encaminha para o psiquiatra, e o psiquiatra, às vezes, encaminha para o psicólogo. Mas a pessoa deve buscar um profissional para poder investigar. Sim. Se ela tem somente alguns sintomas e passageiro por pouco tempo, muitas vezes não é sequer depressão. Pode ser uma depressão, pode ser algo circunstancial, uma pequena perda, que não chega a ser uma depressão. E nessa questão, então, não tem algo espiritual, né? Porque algumas pessoas falam, fulano de tal ou fulano, ele estava com uma depressão tão profunda que ele estava querendo se lançar do 10º andar do prédio, do terraço, etc. e tal. Só que não era depressão, era algo espiritual. Como identificar isso que eu quero entender um caso pouco? específico, assim, como que eu posso entender? A pessoa está querendo se lançar de lá, eu sei que pode muita coisa acontecer aqui dentro, né? E ela ter, dentro dessas linguagens técnicas, esse desejo de tirar a sua vida, como você acabou de falar, de alguém, né? Não, são sintomas. Um sintoma que... A questão do borderline é que uma das coisas é essa ideação suicida. Agora, avaliar uma pessoa que pretende cometer um ato contra a sua própria vida é difícil, porque é um caso subjetivo. E aí como a gente pode interpretar assim, dizer se é espiritual, porque essa questão espiritual e psicológica, né? Porque existe essa questão espiritual quando alguém apresenta os sintomas de uma depressão? Subjetivamente é difícil responder. Porque é um caso que você não, esse caso não existe, assim dizendo. Como é que eu vou afirmar uma coisa ou outra se é difícil de fechar hipoteticamente, um quadro. é difícil. Eu Agora eu posso dar uma dica, só para quebrar aqui um pouquinho. Você estava falando aí dos neurotransmissores, em homenagem ao pastor Rômulo. Eu quero dar aqui a dica para você fazer exercícios físicos. Produz, estimula mais a endorfina, que vai te trazer bem-estar, combater a ansiedade, vai melhorar o seu humor, você vai se tornar mais alegre. Vai fazer uma caminhada, um exercício físico. Eu tenho um pouco pastor aqui que está fazendo exercício. Tá rindo à toa. Vai assistir uma boa comédia, vai rir um pouquinho. Sorriso produz endorfina. Ou então, para os casais, que está aqui o pastor Rodrigo, vai namorar com a sua esposa. Quer sorrir mais? Estimula o cérebro a liberar mais endorfina. Tudo. Alegria, sorrir. Diminui a ansiedade. Gente, tu viu como todo mundo gargalhou? A gente não viu, a gente gargalhou. A gente gargalhou agora. Todo mundo tá na academia. Você tá na academia? Todo mundo bem, todo mundo gargalhou. Tá beijando na boca? Não. Tá rindo? Não. Tá morto e não sabe. Tá morto e não sabe. Olha só, o Cláudio ele falou de falta de atenção, etc e tal. Antes, quando a gente estava conversando aqui, ele tinha dado um exemplo, até com você mesmo, né, Cláudio? Que aconteceu. Verdade. Conta um pouquinho pra gente. Bem, quando eu digo que eu sou TDAH, que eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, primeiro eu quero esclarecer que o TDAH, que é diagnosticado mesmo, ele não surge do nada. Agora fulano é TDAH. Não, ele tem um histórico, que é o meu caso, desde o meu nascimento. Desde criança, bem pequeno, eu apresentava sintomas de uma agitação, de uma hiperatividade, que foi sendo comprovado tudo aquilo que eu estava tendo como característica de TDAH. O TDAH ele pode ser predominantemente hiperativo, predominantemente impulsivo, predominantemente desatento ou do tipo misto combinado. Quando nós falamos que é misto combinado, é quando eu posso apresentar sintomas de desatenção e hiperatividade, impulsividade e hiperatividade, ou os três juntos. Então nós falamos que essa pessoa tem aquele quadro, que é a tipologia. Agora, fora a tipologia, tem o grau. Eu posso ser um TDAH leve, moderado ou grave, que é outra coisa. É níveis de comprometimento dentro do TDAH, independente da tipologia. Característica: eu criança
eu vivia correndo, pulando, me acidentando, que é uma característica forte do TDAH. E certa vez, eu devia ter meus 10 anos de idade, eu subi numa árvore, subia, pulava, subi numa árvore, e o meu primo me xingou. E eu lá em cima. Quando ele me xingou, de um nome feio que não convém falar aqui, eu simplesmente olhei e vi uma possibilidade de eu pular e não me machucar, porque eu vi que tinha areia lavada. Eu falei, se eu pular, eu der um bom impulso, eu vou cair ali, não vou me machucar e vou pegá-lo, vou pegar ele. Só que o TDAH não olha as coisas... As consequências. As consequências. E quer dizer, pouquinho assim de distância tinha um galho. E você estava olhando lá embaixo. Eu olhei para baixo, você não prestou atenção no que estava perto. E eu simplesmente tomei a decisão e pulei. Quando eu pulei, foi muito rápido. Centímetros. Ele mexeu comigo, eu fiquei com raiva, eu vi a possibilidade e pulei. Eu bati com a cabeça e vim descendo e tal, e caí. Desmaiei, acordei um tempo depois, cheio de escoriação no corpo, quase morri. Meu pai. Eu nunca desconfiaria de você, Imagina. Esse foi um dos acidentes que eu sofri. Teve um outro que eu insisti com meu tio que eu queria ajudá-lo. Ele tinha construído uma casa provisoriamente, tinha aquela telha Eternite, aquela telha bem fininha, estava tendo vazamento, e aí eu me propus a ajudá-lo. E depois de tanto insistir, ele deixou. Foi andar lá em cima. E aí, num dado momento, ele explicou como eu deveria ter o cuidado com as madeiras para poder colocar. E aí houve uma falta de atenção minha. No momento que ele saiu e pediu para que eu não fizesse mais nada, eu acabei fazendo, achando que estava tudo certo, e eu fiz errado. E quando eu levantei, pisei, eu acabei caindo com tudo. Meu e eu pai. caí numa mesinha de centro, tinha brincado, coloquei um capacete na cabeça de brincadeira. A minha cabeça bateu na mesinha de centro numa madeira. Ali foi realmente um grande livramento. Capacete Porém, livramento mesmo. O meu pulmão, pela pancada com tudo no chão, colou. E eu quase morri também, porque o pulmão colou, tiveram que vir correndo, me segurar e dar tapa nas costas para que eu respirasse. Tudo isso por falta de atenção. Falta de atenção, Meu Deus. a questão da impulsividade, a agitação. Então, eu não era um aluno que eu me destacava no colégio, né? Por quê? Se tivesse alguém conversando, eu acabava olhando, e aí, ao olhar para lá, Não quando o prestava professor atenção. voltava, quando eu voltava, eu queria entender de novo o que estava se passando antes Já do era, professor, já e acabava me atrapalhando e aquilo. Então, eu acabava tomando prejuízo. Galera, a hora voa, né? Voa. Passa muito rápido. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, do uso exacerbado dela e as depressões da vida, as ansiedades da vida, esse isolamento que as pessoas acabam tendo em função disso. A minha pergunta é fato que isso tem influenciado, né, nessas questões e nas próprias demandas em relação a vocês ou em direção a vocês? Vocês associam isso à psicologia de algumas décadas atrás, né, e a psicologia de hoje? O ser humano é o mesmo, enfim, as necessidades são as mesmas, mas as mudanças sociais que a gente verifica que são reais, elas interferiram nesse comportamento, nessa procura, um tipo de abordagem que as pessoas trazem para vocês? O que vocês acham, pastor Fabiano, Claudinho? No caso, o Cláudio, ele tem um conhecimento da neuropsicologia, mas uma coisa que você percebe, com a tecnologia, as pessoas estão perdendo aquela sintonia fina para escrever, porque tudo hoje é digital. Só um instantinho, eu só perguntei isso, fiz questão, porque isso está tão presente no dia a dia de todos nós. A gente não pode dizer das pessoas como se nós estivéssemos fora. Sim. Todos nós. Talvez a gente não apresente problemas, mas precisou implantar o chip. Aí. A gente já anda com o chip na mão, o exatamente. localizador. Mas é bem verdade. Você percebe hoje o aumento da ansiedade. Claro, não vou fazer aqui uma crítica a quem faz algum tipo de uso de algum aplicativo, rede social, até porque hoje todos se comunicam através das mídias sociais, e quando você não está nas mídias sociais, parece que você não existe mais.
Mas imagina produtos como o TikTok, que é uma febre hoje entre crianças e adolescentes, que é uma coisa rápida. Os níveis de ansiedade são incríveis. Hoje se fala em vídeos, até vídeos de mensagens, vídeos de 1 minuto. Então tudo agora fica mais compacto. As pessoas não têm mais tolerância para aguardar, então aumenta-se o nível de ansiedade. Vários artigos são publicados apontando para esses fatores, o quanto esse fato de você ter informação, você sabe de tudo, mas não se aprofunda em nada. Informação nunca na história tivemos tantas informações, tantos acessos, e o nível de ansiedade... Diz que informação não é conhecimento, muito mais alto. Sim, não, informação são coisas totalmente diferentes. Você não tem aprofundamento e você vê hoje uma geração que se isola, que produz, vou usar o termo fake news, uma vida que não é verdade dentro das redes, tenta produzir algo que não é realmente a sua experiência de vida. E isso cada vez mais vai apontando agora. Nós vamos ter uma geração e as tecnologias estão crescendo, já tem tecnologias de inteligência artificial, agora que você fala, você escreve o que você quer e a inteligência artificial desenvolve o texto. Daqui a pouco... Você nem escrever não, você fala, Fabinho. Você fala, Eu você não quero precisa um escrever. sermão bíblico sobre perdão. Está lá com introdução, texto, conclusão, evolução, tudo. Eu Isso tenho é um professor... assustador. Eu tenho um É assustador. Eu tive um professor agora na pós, da PUC, e ele é fantástico. Porque ele vem dar aula, ele diz assim, olha, a matéria é essa, ele começa a ditar para você escrever. Neuro, né? Ele quer que você escreva. Mas ele tem tudo aqui. Essas pessoas vão ficar cada vez mais difíceis com o tempo. Porque a tecnologia, cada vez mais a inteligência artificial pensa. Eu experimentei, eu perguntei, me defina a vida, eu ainda digitei, eu nem falei, a vida do rei Davi. Ele veio apresentando um texto único, com todas as características, ou seja, como é que vai ser esse futuro? Pessoas que têm relacionamentos mais fluidos, pessoas estressadas, pessoas que querem tudo muito rápido, que você consegue visualizar, por exemplo, já que você está nessa pegada aí, estou me sentindo mal há 3 semanas com tais e tais sintomas. O que é que eu tenho? Blau! E eles querem algo doutor... pronto. Olha, é o doutor Google. O doutor Google. Então, ele te passa um certo diagnóstico. Sim, não, ele te passa. Ele passa. Então, nós estamos vivendo um momento novo, único, de uma mudança na sociedade incrível e que realmente está gerando pessoas adoecidas psicologicamente e que precisam dessa nova adaptação, né? Pais que... Você pode perceber, um pai para uma criança de 4 anos de idade faz isso, toma um celular para a criança se acalmar e a criança vai presa lá na Peppa Pig, lá na galinha, né, na galinha pintadinha, TikTok, e cada vez mais esse mundo vai isolando de uma realidade para uma realidade virtual que muitas vezes é maquiada, é produzida, não é é um ideal do que eu queria ser, né, chamado ideal do eu, que não é verdade. Enfim, acho que Fala aí, Claudinho. E a gente acaba vendo... Desculpa, Cláudio. Mas a gente acaba vendo que a criança, hoje em dia, não joga mais bola de gude, não roda peão, não vai pro parque brincar de alguma coisa. Não sabe o que é isso. São a geração que não conhece. Porque a tecnologia tomou... E eles fazem isso. Mas não roda peão, é claro. Mas fazem isso dentro do quarto, através de um celular. Joga futebol, brinca de outras coisas, etc. E tal. Só que tudo de forma virtual. Aquilo que era necessário eles fazerem, correrem, brincarem, caírem, né? Aquela coisa toda que a gente fazia quando era criança, hoje eles não fazem. Então isso acaba prejudicando a vida dessa criança, do adolescente. Só complementando o que ele estava falando, de uma forma muito mais precoce. Nós observamos pais que têm uma dificuldade para poder manter os filhos quietos, que simplesmente sabe que entregando a ele um celular, ele vai ficar quietinho. Sim. Só que ele entregando muito cedo, ele vai trazer uma série de consequências depois, porque ele está viciando o próprio filho no celular.
Isso aí. Então isso traz consequências sérias, problemas muito sérios e um vício. É comparado ao vício de drogas. Sim. Porque depois essa pessoa tem uma dificuldade enorme, ela vai ter todos os sintomas de Não, e abstinência outra porque coisa, você Cláudio, tirou o celular dela. tolerância à abstinência, zero. Sim. Em relação Ou não. ao equipamento. A criança não fica sem Tem ele. um outro fator. Tolerância zero. Ó, pesquisas já indicam que uma criança até 8 anos de idade ela é atingida por várias pornografias. Várias mídias sociais que dentro do feed de notícia, essas coisas, trazem conteúdos pornográficos. Então, Antigamente, pastor Fabiano, a gente olhava assim, aí antigamente, tipo 20 anos. quem tinha uma revista... Tipo 20 anos. Quem tinha uma A revistinha... gente ia dar uma dura na mochila do filho. É, pra ver a revista, achava uma Aí, revistinha. pastor Fabiano, a gente ia dar uma dura na mochila do moleque. Deixa eu ver tua mochila aí. Aí tu vasculhava a mochila toda para ver se tinha alguma coisa. Eu acho que hoje a dura tem que ser no telefone. No celular. O pai tem que ter acesso, né? Aí falando um pouco nesse sentido. E eles dizem que não, que é invasão à privacidade. Eu já vi alguns falando. Ah, meu filho de 8, 9, 10 anos, 12. E, não, ele não quer que eu acesse ao aparelho porque eu estou invadindo a privacidade dele. Então, assim... Mas quem deu essa própria privacidade foi quem? Os próprios pais. Não só a Que numa privacidade, como a prerrogativa de falar isso. O pai que deu. É que o pai acha Ele que vai- o filho ele estando vai- em casa, no quarto... Tá seguro. Tá guardado. Ele está navegando pelo mundo e com todas as informações abertas. Porque antigamente tinha o corujão, você só via alguma coisa assim mais, se ficasse 2 horas da acordado manhã, de depois de madrugada. 2 horas da manhã. Hoje não mais. Hoje é o celular aberto com uma internet Wi-Fi. Uma criança que eu atendi algum tempo atrás, ela estava com um pedófilo trocando ideia, conversando através do celular que foi dado a ela. E aí eu alertei, conversei com os pais para terem cuidado, porque aquela criança não estava estudando, não estava fazendo algumas coisas e muito tempo exposto ao celular. Como aquela criança tinha um convívio, os pais trabalhando, não tinha quem ficasse ali monitorando. Mas ele tinha um celular e houve um período da vida dele que depois a mãe acabou descobrindo que tinha um pedófilo pedindo para ele tirar foto dele e enviar. Sim. E ele chegou a fazer isso. Então, é uma Agora, realidade vocês dos dias de detectam hoje. no dia a dia da clínica a gente procurando vocês que, por conta disso, de transtornos e problemas em função do uso exacerbado desses equipamentos, isso é Lá do comum? nosso trabalho é comum. É Ocorre, comum? sim. Ocorre. Geralmente tem que trabalhar a reclamação, que é família. Né? queixas. É. Quando trazem a criança ou adolescente, não basta apenas trabalhar com a criança e o adolescente. É um processo com a família. Sim. Porque foi condicionado a um comportamento. Às vezes os pais não perceberam, ou é uma forma de funcionar involuntária, enfim. Mas é todo esse cuidado que se tem para agora você vir com outro trabalho. O que o Cláudio falou é muito interessante. Tem joguinhos bobinhos que incentivam a liberação do neurotransmissor de dopamina, que é a recompensa, efeito da cocaína. Então, esses joguinhos fazem isso no cérebro, eles viciam. Aí você tira o celular, não, tá de castigo, vou tirar o celular. Aí a criança fazem coisas que você não imaginava porque é um efeito de abstinência. É uma Da loucura. abstinência. Ao mesmo tempo, o pastor Rômulo falou que nós falamos muito das pessoas e, ao mesmo tempo, nós estamos inseridos, às vezes, dentro disso. Eu estava pensando aqui agora, hoje pela manhã, eu fiquei uma boa parte da manhã e até metade da tarde envolvido com trabalho em casa, com o aparelho. Por quê? Porque eu sou de um ramo de... trabalho num ramo de peças de ônibus que, há um tempo atrás, eu tinha que ter um autoconhecimento e dominar todas essas peças e talvez ir até um cliente, pegar uma amostra de alguma coisa, porque não tinha como ele passar, ou ele mandava por alguém tinha que ir lá buscar. E hoje eu trabalho com WhatsApp, com e-mail,
com o aplicativo pagando contas, recebendo. Quando Sua vida está aqui, cara. A minha vida está aqui. A vida está aqui. Tá aqui. Então, às vezes eu saio, um exemplo, saio de manhã cedo, vou levar a filha na escola, volto. E aí vou tomar um café rápido, começar a trabalhar. Se eu esqueci isso aqui dentro do carro, você já começa a ficar assim, ué, tá faltando alguma coisa. Estragou o dia. Tá faltando alguma coisa. Aonde que eu deixei? E aí você tem que ir atrás. Eu vou confessar uma coisa aqui. Essa semana eu pensei, eu vou tirar o número da minha esposa e dos meus filhos do nome. Vou tirar o nome. Porque tirar o nome para se alguém... Para migrar, não é para isso não. Porque se eu me perder em algum lugar, se descarregar o meu celular... Eu não sei o número dos três. Eu não sei o número de ninguém de Sabe cabeça. o número dos três da sua casa? Confessei aqui, pronto, aí ó. Cara, mas pronto, é um negócio que eu acho que é pra todo mundo isso, cara. Se você perder o seu celular, eu falo já assim, era. gente, pra quem eu ligo? Tu vai ficar perdido. Tu vai ficar... Isso aí. Já era. E o pastor já era. Ninguém vai te ajudar mais. Ele acordou 4 e pouco da manhã para atender um telefone e andou alguns metros, né? E lembra quando nós sabíamos os números de telefone de cabeça? Não, antigamente era assim. Bastos, ele bota só o número, ele te reconhece pelo número. Eu não sei, eu falo, gente, se eu perder meu telefone, pra quem eu ligo? Eu não sei o número de ninguém. Então eu vou tirar. É uma realidade. No dia de hoje é uma realidade. Que vai linkar rapidamente aquilo que você deseja. E aí você acaba deixando de exercitar uma área cerebral importante. Sim. Né? A tua memória ser exercitada. Vai no automatismo, nas facilidades, né? Que a mídia vai promover. Uma pergunta aqui da produção. Cláudio e pastor Fabiano. Vocês teriam alguma curiosidade assim para contar? Pastor Fabiano está recém-formado, mas não sei se quiser contar alguma. O Cláudio, ao longo da profissão, assim, uma coisa que você, caramba, aquilo ali foi doido demais, me chamou a atenção, foi assim, ponto fora da curva na profissão, alguma coisa do tipo, ou que você tenha visto, enfim, tem? Eu contei mais cedo, né, antes de nós começarmos, um caso interessante de uma criança de 8 anos de idade. Já tem bastante tempo, essa criança já deve ter quase seus 30 anos, 20 e poucos anos aí. O que ocorreu? Essa criança entrou no consultório dizendo assim, bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Eita! 8 anos. Não é normal uma criança Não. se apresentar dessa forma. Não. E aí isso me chamou a atenção. Ele parecia um homenzinho, né? Não. E aí ele entra e tal, fala dessa forma. E aí ele disse assim, o senhor sabia que eu sou campeão de dama? Falei, legal, Opa. campeão de dama, parabéns. Aí ele falou, mas eu sei jogar muito bem xadrez, eu ganhei até o meu pai. Falei, uau, tu sabe jogar xadrez, Só esse gostei tamanho. desse menino. E sabe jogar xadrez? Ele sim. Falei, legal. Ele falou assim, o senhor tem dama? Eu falei, tem. Nós podemos jogar? Eu falei, tá. Aí fui, peguei a dama. A iniciativa armei da conversa toda dele. Aí fui, peguei a dama, coloquei lá e fui iniciar. E fui inventar de perguntar para ele, você conhece as regras do jogo de dama? Aí ele disse assim, você esqueceu, doutor, o senhor esqueceu que eu falei que eu sou campeão de dama? O que o senhor acha? Aí eu... Pra ser campeão no mínimo, Caramba! tem que entender. E ali, aquilo cada vez mais mexia comigo, aquele jeito de falar daquele garoto. E eu fiquei muito ligado, falei, esse garoto me surpreende a cada momento. Acho que no final eu tenho que pagar ele a consulta. É o contrário. É o contrário. E aí eu joguei com ele atento e ele perdeu a primeira. Eu estava observando as reações dele. Ele não reclamou. Ele colocou tudo lá e depois fez assim, quem ganha começa. Jogamos a segunda vez, ele jogou bem, mas ele perdeu. E aí eu quero lembrar que ele era campeão em relação aos pares da idade dele no colégio dele. Mas ele estava jogando com uma pessoa adulta. E eu estava atento porque ele me surpreendia. O garoto era diferente, tinha um diferencial. Já tava não vou perder para ele de jeito nenhum. Aí eu tava ligado. Ele perdeu a primeira, a segunda. Quando entramos na terceira, eu perguntei para ele, você conhece o perde-ganha? Você conhece o 4 contra 1? Aí ele falou assim, doutor, eu estou observando como o senhor joga. Que isso? E eu vou lhe ganhar também. Nós podemos continuar? Rapaz. Uau! E aí eu fiquei assim... O mais desconfiado aí. E joguei, na terceira ele me ganhou. E eu estava pensando, ele me ganhando, como vai ser a reação dele? Ah, ele vai fazer assim, vai gritar?
na maior calma do mundo. Eu não falei que eu ia lhe ganhar? Eu ganhei. Eu estava ali observando. Assim, tranquilo. Gente, E aí, garoto. eu aprendi com essa criança. Porque nós, adultos, quando você perde, é muito comum você ficar procurando encontrar uma desculpa, porque afinal de contas você perdeu. Mas aquela criança estava observando nos erros. Se ele ganhou, é porque ele tem algo a mais a ensinar. Eu vou prestar mais atenção e eu vou aprender com ele. Enquanto muitas vezes nós descartamos porque perdemos, ele estava aprendendo, amadurecendo mais, crescendo mais, numa evolução muito mais rápida do que a maioria das pessoas. Porque ele estava aprendendo no erro. Se nós aprendermos com os nossos erros, nós vamos evoluir muito mais rápido. Muito bom. Agora, se ficarmos ruminando, porque eu perdi, porque isso aqui, caramba, era assim, assado. Enquanto você ficar buscando perdendo culpados, tempo, procurando culpados, só vai perder tempo, não vai aproveitar em nada. Mas se você estiver atento, se ele está conseguindo, está me ganhando, é porque ele tem algo a ensinar. Eu vou aprender, vou continuar no jogo, porque eu posso aprender algo mais com ele. Muito legal. Muito Então, bom, que muito seja bom. uma lição. Muito bom. Esse- Fabiano, e esse quer menino citar hoje tá algum? na NASA. O que me chama a atenção é uma coisa que me marcou. Vários artigos foram publicados acerca de quais habilidades e competências um profissional no atendimento, numa terapia, para que ele pudesse ter sucesso. E aí foram elencadas várias questões em vários artigos. Dominar a abordagem, as técnicas, várias questões, o ambiente, criar um bom raporte, enfim. Mas o que todos os artigos falaram de forma unânime, que é a habilidade social, se relacionar com pessoas. O que faz uma diferença de um atendimento eficaz é o relacionamento que eu construo com o outro. É o meu olhar de empatia, sabe? É você acolher pessoas. E quando você, em qualquer profissão, dentro da religião, você percebe até o próprio Cristo, a forma como ele se relacionava. Ele vai separar 12 homens, na grande maioria pescadores, gente que talvez não tivesse tanta instrução, que tivesse suas marcas, as suas crenças, suas construções do passado, as suas limitações cognitivas, mas a forma como ele se relacionou com essas pessoas, ele transformou as pessoas em coisas maiores e melhores. Então, e até mesmo no meio, ele acolheu todos. Você tinha ali você tinha o Zelote, que é a turma mais revolucionária, Simão Zelote, você tinha o Judas Iscariotes. Ele deu oportunidade para que todos estivessem Você perto. tinha o afoito do Pedro. Você tinha o afoito do Pedro, você tinha aquele que não era amável no início, que era o João, que foi chamado, né, de Boanerges, ele e o irmão dele, o Tiago, e depois se transforma no apóstolo de amor, enfim. Saber se relacionar, acolher pessoas. Eu gosto muito de falar para as pessoas o seguinte, que nós vivemos numa sociedade onde existem as pluralidades, as formas diferentes de existir. E como é que eu me relaciono com essas pessoas? Com aquilo que eu aprendi na minha prática também de fé. Amando pessoas, sabendo que eu posso amar pessoas, me relacionar com elas, respeitando como elas são, como elas querem se ver, mas sem perder a minha identidade. Então, me relaciono amando, tratando essa pessoa com respeito, ela me respeita e eu continuo com a minha identidade. Essa habilidade de eu me relacionar, de eu saber chegar no ambiente e entender que o fato daquela pessoa não pensar como eu penso, não ter as minhas verdades, mesmo assim eu não preciso estar afastado dela. Eu posso conviver com respeito, com amor, com um olhar de empatia. Acho que isso é importante, né? Para todos os lugares. Quem consegue ter um olhar de respeito pelo próximo, quem consegue amar pessoas, mesmo que ela pense de forma diferente na sua visão de mundo, vai com certeza contribuir, vai deixar uma semente positiva naquele coração. Uau!
Não, dá licença. pra Vamos ficar. aplaudir. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Que aula! Muito bom. Meu Deus. Aliás, meio que fechou assim com uma colocação belíssima. Se a gente pudesse falar assim, Jesus foi o maior psicólogo que existiu. Porque ele entendia, ele conhecia toda a loucura que é a estrutura humana e sempre com um olhar individual, né, para cada um deles. Eu acho que esse é o grande lance. Mas o Cláudio e o pastor Fabiano, deixa aí um recado rápido, pensamento, versículo. Tem uma que estiver no passagem- coração de vocês. Tem uma passagem bíblica que diz, né? Não Uma andeis passagem ansiosos. bíblica para o pessoal que está assistindo a gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, em tudo, apresentei diante de Deus, né, as vossas necessidades, com orações e súplicas, dando ações de graça. Quando você o faz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem sobre você. Amém. Então, que a tua ansiedade seja posta Amém. diante do Senhor. Amém. E para complementar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Obrigado. Vamos amém. fazer uma breve oração? Sim, Amém. sim. Vamos. Provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente estão vivendo ou na própria vida ou na vida de alguém, da família, etc. Questões que foram colocadas aqui. Então eu queria pedir ao nosso pastor querido que fizesse uma oração por essa pessoa breve, para que Deus pudesse de alguma maneira se utilizar desse momento, desse papo, dessas instruções, enfim, para abençoar pessoas. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos por este momento, por essa conversa tão abençoada, Pai. Há pessoas que nesse momento vão estar ouvindo de vários lugares, e que a tua graça, a tua bondade, o teu amor possa alcançá-las, meu Deus. Amém. Senhor, se nesse momento houver alguma inquietação no coração, alguma angústia, nós te pedimos que a paz, que excede todo o entendimento, venha repousar Amém, sobre meu as suas Deus. vidas, Amém, Jesus. trazendo Sim, esperança, Amém. trazendo, Senhor, Sim, Pai. alegria, Amém, Jesus. trazendo Amém. desejo de mudança, Senhor. Sim, Que Pai. neste momento, em corações que estão nos ouvindo e nos assistindo, Sim, Pai. haja a tua paz. É o Em que nós nome de oramos Jesus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Um Glória a abraço. Deus, obrigado. Muito bom, obrigado. gente. Fabiano, Valeu, pessoal. Cláudio. Tchau. Deus abençoe Isso aí, vocês gente. aí. Até a próxima, hein? Beijo, Um gente. abraço. Tchau. Tchau, tchau.